Allan Kardec de volta ao Morumbi. Rogério Ceni estaria fechado mesmo com o São Paulo para 2021. Brenner realmente tem proposta do Ajax? No vídeo de hoje você vai saber todo esse assunto. Juan Carlos Osório, livre no mercado, qual que é a possibilidade dele vir para o São Paulo? Fernando Diniz, em entrevista ao Bens Amigos, fala um pouco sobre a sua trajetória no São Paulo. Luciano e Brenner. As últimas informações do São Paulo você acompanha aqui. Mas antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho aqui. Galera, eu quero mandar um abraço aqui para o Arismar Pato. Ele é da cidade da Bahia, lá no bairro Delfino, no Povoado. Arismar, muito obrigado pelo apoio que você está dando para nós aí e pelo salve que você manda nos vídeos. Então, se você também quer receber aquele salve do canal, comente embaixo e se inscreva e ative o sininho, beleza? Um forte abraço. Galera, vamos lá, começando falando aqui sobre o Brenner e o Luciano, né? O Luciano e o Brenner, sem dúvida nenhuma, chegou no São Paulo para fazer a diferença, né, galera? Sem dúvida nenhuma, eles participaram de 60% dos gols do São Paulo. O São Paulo vinha um time carência aí, vamos dizer assim, lá na frente, né? O Fernando Diniz tinha arrumado a zaga, só que lá na frente o Fernando Diniz não sabia o que fazer, né? Colocava Pato, colocava Pablo, colocava Elinho, colocava Toró, mas não tinha resultado. Após a chegada do Luciano aí e o bom futebol apresentado do Brenner, o Fernando Diniz resolveu esse problema do ataque. Eu quero que vocês comentem, eu quero que você deixe a sua opinião. Será que o São Paulo realmente ainda precisa do número 9? É o número 9 fixo ali dentro da área? Deixa o seu comentário aí, beleza? Mas, sem dúvida nenhuma, o Luciano e o Brenner está fazendo a diferença no time do São Paulo. Vamos sair um pouco aqui do Brenner e do Luciano e falar um pouco do Fernando Diniz. Depois da bela vitória aí do São Paulo contra o Flamengo no domingo, o Fernando Diniz foi entrevistado aí no Bens Amigos, no Sport TV. Fernando Diniz deu uma declaração meio polêmica ali, né, galera? Falando assim que os treinadores aqui no Brasil são muito pressionados, né? Falou também que se o time perdeu aí poucos jogos, já são pressionados, já perde a demissão, né? O Fernando Diniz também falou que há 6 jogos atrás ele não servia. E falou se agora ele serve, né? O Fernando Diniz aí dando uma moralzinha para ele mesmo aí, com a bola cheia o Fernando Diniz, né? Depois de muitos torcedores pegar no pé do Fernando Diniz, ele deu uma aliviada aí na alma e deu essa declaração aí no Bens Amigos. Eu quero que você comente embaixo. O Fernando Diniz aí está certo em falar que os treinadores no Brasil são muito pressionados? Você acha que o Fernando Diniz também está certo em falar que há 6 jogos atrás ele não prestava e agora ele presta? Deixa o seu comentário. Lembrando que o São Paulo tem 3 jogos a menos, pode assumir a liderança, pode ser campeão simbólico do primeiro turno. E lembrando também, galera, que o São Paulo vencendo esses 3 jogos e vencendo mais 6 jogos, o São Paulo praticamente aí já se mantém, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro para 2021, que não tem mais possibilidade de cair. Então é muito importante ganhar esses 3 jogos e ganhar esses 6. Pelo menos se nós não for campeão do brasileiro, pelo menos nós se garante aí no próximo ano, tá? Então deixa a sua opinião. Vamos sair um pouco aqui do Fernando Diniz, vamos falar um pouco aqui do Juan Carlos Osório. Galera, o Juan Carlos Osório, treinador, ele está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato lá, então pode assinar aí um contrato com qualquer outro clube aí, além da cidade dele e até mesmo no Brasil. Lembrando que ele teve boa passagem pelo time do São Paulo, galera. Então vocês colocariam ele novamente no São Paulo aí, o Osório. O Osório é um treinador que o São Paulo parece que precisa, né? Acredito muito que o Fernando Diniz não continue no São Paulo aí depois do Campeonato Brasileiro. Declaração do próprio Cáceres e até mesmo aí do Roberto Natel, que vai trocar o treinador. Então comente embaixo aí, o Juan Carlos Osório aí seria um treinador ideal para o São Paulo Futebol Clube? Eu, na minha opinião, seria sim, cara. Acho que seria uma boa opção para o São Paulo. Mas, minha opinião, vale menos do que a sua. Então, comente embaixo aí, deixa o seu comentário, beleza? Vamos sair aqui do Osório, vamos falar um pouco aqui do Elinho, galera. O Elinho tem praticamente aí acordo fechado com o Red Bull Bragantino. Sem espaço do São Paulo, sem oportunidade com o Fernando Diniz, o Elinho é mais um a deixar o tricolor paulista. Galera, o jogador aí não teve muita boa experiência no time do São Paulo, né? Praticamente aí fez aquele golaço contra o Flamengo. Nós falou, agora o Elinho vai desencantar. Mas o Elinho, todo jogo que ele entra no time do São Paulo, o Elinho não dá resultado e ficou perdido ali no campo, ficou sem espaço. E com isso o Red Bull Bragantino já tem um acordo aí para fechar com o time do jogador do São Paulo, né?
Eu quero falar para vocês quem que é o Elinho. O Elinho, ele é natural de Sertãozinho, do interior de São Paulo. Elinho Júnior de Castro. Ele tem 20 anos e é cria do São Paulo. Conquistou a Copa do Brasil Sub-20 de 2018. Disputou o Mundial Sub-17 de 2017 com a seleção brasileira. Tem vínculo com o São Paulo até 30 de abril de 2023, galera. Ele estreou num profissional pelo Tricolor na temporada passada, anotando um gol em 5 jogos, exclusivo no primeiro duelo marcado contra o Flamengo. Foi o jogo que eu falei para vocês, no Morumbi 2020. Foi a campo em 10 oportunidades e balançou a rede adversário uma vez, né, galera? É isso aí. E no momento o Red Bull Bragantino tem a possibilidade aí de contratar o Elinho aí, cria do São Paulo. Então deixa a sua opinião. Será que o São Paulo tá fazendo errado em despachar o Elinho ou não? Beleza, galera? Vamos sair aqui do Elinho, vamos falar um pouco aqui agora sobre o Brenner. Galera, Brenner e Ajax, muitos estão perguntando para nós qual que é a situação do Brenner, realmente vai para o Ajax. O Ajax tem interesse no Brenner mesmo, de verdade. Pessoal, eu vou trazer para vocês novamente essa notícia, não tem acordo contra possibilidade do Brenner sair do São Paulo agora, não tem conversa em nenhum clube, nem do Brasil, nem da Europa, nem do Ajax, nem de ninguém, tá? Pelo Brenner do São Paulo. Então, o Brenner fica no São Paulo, não tem proposta, não tem sondagem, não tem nada. Pode ser, galera, pode ser que nesse jogo aí do São Paulo aí, pode ser que tenha algum olheiro de algum outro clube aí da Europa olhando o Brenner para futuramente fazer uma proposta, mas agora, de agora, que nem não falando aí, não tem, galera. Então, aqui você ficar bem informado aí, o Brenner continua no São Paulo, não tem proposta do Ajax, beleza? Vamos sair aqui agora do Brenner, vou falar um pouco aqui agora sobre o Rogério Ceni, galera. Já vamos entrar no assunto do Alcadec, tá? Vamos falar do Rogério Ceni. Em entrevista à ESPN, o presidente do Corinthians falou que em setembro estaria mesmo de olho no Rogério Ceni para assumir o Corinthians, né? Só que o André Chance, que é o presidente do Corinthians, falou assim que não fez, porque o Rogério Ceni estaria fechado com o São Paulo para a próxima temporada, galera. Olha aí, o André Chance cavando o Rogério Ceni no São Paulo em 2021. Segundo o presidente do São Paulo, falou assim, se ele assumir o Júlio a presidência, com certeza o convite para o Rogério Ceni ia ser feito, tanto ele, tanto o Roberto Natel. Aí você coloca a dúvida, por que o Rogério Ceni não renovou com o Fortaleza, já que o Rogério Ceni está bem no Fortaleza, né, galera? Por que o Rogério Ceni não fica lá? Então, essa entrevista do Andrés a ESPN já praticamente cravou o Rogério Ceni no São Paulo. Diz que o Rogério Ceni teria acordo já com o time do Morumbi para a próxima temporada. Lembrando que o presidente também falou que o Fernando Diniz só fica até o final do Brasileiro. Então, se o Rogério Ceni realmente está fechado com o São Paulo, vamos comemorar. Muitos torcedores não vão gostar. Muito torcedor acha que vai queimar o Rogério Ceni no São Paulo, né, galera? Porque assim, torcedor é incrível, né? Se o São Paulo não dá um time completo para o Rogério Ceni trabalhar, infelizmente o Rogério Ceni vai ser mais um treinador a ser queimado no São Paulo. Mas vamos esperar aí até o final do ano, vamos esperar aí até a troca de presidente, e aqui você vai acompanhar tudo que rola no nosso São Paulo, beleza? Rogério Ceni, se for vir para o São Paulo, será bem-vindo. Galera, vamos falar um pouco agora sobre o Allan Kardec. Você lembra do Allan Kardec, aquele atacante que jogou no São Paulo, fez boa passagem no time do São Paulo, né, galera? O Allan Kardec, ele está na China. Segundo o pai do Allan Kardec, os times chineses estão devendo 6 meses de salário para o jogador. O jogador ameaça ir à FIFA para pedir o reembolso desse dinheiro, né? Por isso aí, o pai do Allan Kardec falou também que tem times do Brasil interessados no filho dele, no jogador. Um desses times seria o São Paulo Futebol Clube. Tem vários times de São Paulo, inclusive o São Paulo, né? Lembrando que o Allan Kardec saiu do São Paulo pela porta da frente. Tem boa relação com o time, tem boa relação com alguns conselheiros do São Paulo, e tem grande possibilidade dele vir para o Brasil e quem sabe jogar no São Paulo, né? Mas o pai do Allan Kardec também deixou bem claro, se por acaso ele pedir a rescisão lá ou resolver sair do time da China, ele também tem possibilidade de continuar lá na China. Então tem clube também interessado no Allan Kardec, mas um desses clubes do Brasil aqui é o São Paulo Futebol Clube. Eu quero deixar uma opinião para vocês, uma enquete para vocês. Allan Kardec tem espaço nesse time do São Paulo? Deixa a sua opinião aí, deixa o seu comentário, beleza? Galera, comente embaixo aí. Rogério Ceni no São Paulo, Allan Kardec pode retornar sim. Juan Carlos Osório seria uma opção para o São Paulo. Elinho
teria chance do São Paulo ou deve sair, e o Breno, sem dúvida nenhuma, vai continuar no São Paulo. Comente sobre o assunto do vídeo de hoje, beleza? Galera, lembrando que temos vídeo diariamente, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque aqui você não perde nada do nosso Tricolor Paulista. Um forte abraço aí, fique com Deus, até a próxima e valeu!